Olá, meu caro ouvintes. Se essa história apareceu para você, ela merece sua atenção. Então, já se inscreva no canal para me dar uma força e comente de qual cidade você está assistindo. No dia em que a terra fez 3 anos de seca, eu descobri que o silêncio dentro de casa era mais pesado que o sol lá fora. Meu nome é Helena, tenho 32 anos, mas o espelho vive jurando que é mais. Moro sozinha num sítio pequeno entre o povoado de São Miguel do Sertão e um nada grande de estrada de chão, no interior do Piauí. O povoado é uma rua só. Igreja, venda, posto de saúde capenga e umas casas tortas. Daqui até lá são uns bons quilômetros de poeira vermelha, um riacho seco cortando o caminho e um céu grande demais para quem anda sozinha. Quando Miguel morreu, parecia que o chão tinha aberto não para pegar ele, mas para engolir o resto da minha vida junto. Foi febre rápida, dessas que não dão tempo nem de brigar com Deus. 3 dias. No primeiro, eu ainda achava que era coisa da quentura, dessas que a gente domina com chá de folha, pano molhado na testa e oração murmurada antes de dormir. No segundo, ele começou a delirar. Me chamou de mãe, me chamou de menina, me chamou de um nome que eu nem conhecia. No terceiro, de madrugada, o peito dele sossegou. O meu nunca mais. Desde então, meus dias são quase todos iguais. Acordo ainda no escuro, quando o vento é frio, e a madeira da casa estala devagar, como se espreguiçando. Boto o café no fogo, ouço o chiado da água na chaleira, o cheiro do pó subindo, se misturando com cheiro de terra ressequida, de telha velha, de roupa guardada tempo demais. Abro a janela e vejo o céu ainda roxo, um galo lá longe respondendo a outro, as vacas do vizinho mugindo preguiçosas. Tudo isso passa, dá bom dia, e eu sigo calada. Varro o terreiro. Espanto umas folhas secas que insistem em cair do cajueiro magro, jogo milho para as poucas galinhas, confiro a cerca. Caminho até onde o riacho passava. Hoje é só um risco fundo na terra, como uma cicatriz antiga. Já teve época de eu sentar ali, na beira, com Miguel, sentindo o cheiro de terra molhada depois da chuva, ouvindo o barulho da água batendo nas pedras, grilo cantando, sapo falando grosso quando a noite vinha cedo. Hoje é silêncio. E pó. Na vila, quando eu apareço, o povo fala baixo. Lá vem a viúva Helena. Coitada, tão nova. Forte, né? Continua tocando tudo sozinha. Eu não sou forte. Eu só não aprendi outro jeito de continuar. Depois que ele se foi, vieram aquelas frases que todo mundo parece trazer decorada na língua. Deus sabe o que faz. Você é uma guerreira. Ele está num lugar melhor. Eu balançava a cabeça, dizia amém, mas por dentro só pensava, se Deus sabe o que faz, podia ter explicado um pouco, né? Só que isso a gente não fala. Ainda mais quem depende de fiado na venda, de carona na caminhonete do vizinho, de favor no posto de saúde. Tem uma coisa em mim que Miguel vivia dizendo que era bonito, e eu sempre achei só um cansaço diferente. Eu não sei andar fingindo que não vi. Se eu passo por alguém caído na estrada, eu paro. Se vejo o cachorro magro tropeçando de fome, eu arrumo um resto. Quando ainda tinha gente passando de carroça por aqui, volta e meia aparecia alguém pedindo água, sombra, um prato de comida. Eu nunca soube dizer não. Não é por santidade, nem por medo de castigo. É porque, se eu deixo para trás, parece que a pessoa fica comigo por dentro, deitada no chão do meu peito, me olhando. Naquele dia, o calor estava mais bruto que o normal. O sol parecia querer provar alguma coisa. O céu era de um azul quase branco, tão claro que doía. Eu já tinha feito quase tudo. Varri a casa, lavei umas roupas numa bacia com água amarelada, tratei das galinhas, caminhei até o curral, olhei a cerca. O vento vinha quente, trazendo poeira, e a poeira vinha vermelha, grudando no suor, fazendo a pele arder. Eu ia voltando para casa, o chinelo batendo na terra dura, quando o vento mudou. Foi de repente, como se alguém tivesse virado o mundo do avesso. O céu escureceu num tom esquisito, o vento engrossou,
As árvores finas começaram a se curvar. Eu senti o cheiro de terra se levantando, aquele cheiro seco, de coisa velha que sai do chão à força, não como quando a chuva vem, mas como se a própria poeira tivesse resolvido virar tempestade. Vixe, falei sozinha, olhando para o nada. Eu já tinha visto chuva de vento, mas aquilo era diferente. Não tinha nuvem carregada, não tinha trovão. Era poeira mesmo. Um redemoinho começou a se formar lá adiante, subindo, engolindo folha seca, sacola, pedacinho de vida, e vindo na direção do sítio. Corri para casa, segurando o lenço na cabeça e o vestido nas pernas. A poeira chegou primeiro que eu. Entrou pelos olhos, pela boca, pelo nariz, pelo espaço entre os dentes. Quando consegui bater a porta, a sala já estava meio alaranjada por dentro. Fiquei um tempo encostada na madeira, sentindo a casa vibrar. O vento batia forte nas janelas. O telhado rangia, umas telhas soltas pulando, como se quisessem sair correndo também. O mundo lá fora virou barulho de coisa sendo arrastada. Não sei quanto tempo durou. Às vezes, na solidão, o tempo se torce. Quando o vento sossegou, o silêncio voltou tão de repente que eu até voltei a ouvir meu coração batendo. Abri devagar a porta da frente. A paisagem parecia coberta por um lençol fino de pó. A cerca, o terreiro, a estrada lá longe, tudo mais apagado. O sol tinha voltado, mas meio tímido, como se tivesse vergonha do escândalo. Misericórdia, murmurei. Saí para olhar os estragos, ajeitar o que desse. Uns galhos caídos, balde virado, telha escorregada. A poeira grudada nas paredes, nas plantas, nos pensamentos. Foi quando virei para os fundos da casa, em direção ao velho leito do riacho, que vi. No começo achei que fosse um saco de estopa jogado, enroscado num tronco seco. Depois achei que era um bicho morto. Só quando cheguei mais perto é que o estômago gelou. Era um menino. Ele estava caído de lado, entre pedras e galhos secos, bem ali atrás da casa, a poucos metros do terreiro. O corpo pequeno, magro demais, o cabelo grudado de poeira e suor. A roupa rasgada, suja, num tom que tinha sido azul ou verde, mas agora era só cor de terra. Tinha um corte feio na perna, já meio roxo, meio inchado, misturado com sujeira. Mas o que me cortou foi a boca aberta, como se ele estivesse tentando respirar o resto de ar que o mundo tinha deixado. Por um instante, eu achei que estivesse morto. Senti as pernas amolecerem, o coração bater na garganta. O calor do dia pareceu ir embora de repente, e um frio seco subiu da sola do pé até a nuca. Ajoelhei do lado tremendo e pus a mão na testa dele. Queimava, febre braba. Olhei em volta. Não tinha ninguém. Só o quintal, a casa, o pé de caju magro, a cerca caindo aos poucos. Nenhum rastro de carro, de moto, de carroça. Se tinha pegado, a poeira já tinha apagado. Ele estava sozinho e jogado ali, atrás da minha casa. Ei, chamei com a voz baixa, como se o mundo pudesse quebrar se eu falasse alto. Ei, menino. Nada. Cheguei mais perto ainda, botei a mão no peito dele. Subiu e desceu, fraco, mas subiu e desceu, vivo. Meu primeiro pensamento foi egoísta e covarde. Se eu fingir que não vi, ninguém nunca vai saber. O segundo veio logo atrás. Se eu fizer isso, eu é que não vou me aguentar. As histórias do povoado começaram a ecoar na minha cabeça. Tinha meses que o povo falava de umas famílias acampadas mais profundo, gente vinda de longe, índio, caboclo de mato, gente sem documento, sem terra, sem nada. Metade chamava de invasor, metade de coitado. No fim, todo mundo morria de medo de qualquer um diferente. Não se mete com esse povo, Helena. O moço da venda já tinha dito. Eles trazem problema. Olhei o menino de novo. Problema é o nome que a gente dá para os outros quando não quer enxergar que é só gente sofrendo. Senti um aperto no braço, como se uma mão antiga me empurrasse. Lembrei do quarto fechado da casa, aquele que eu e Miguel tínhamos pintado de azul clarinho, guardando um berço que nunca foi usado. Lembrei de todas as vezes em que eu sonhei com um choro de criança quebrando o silêncio dali.
Se eu deixasse esse menino aí, ele não aguentava mais uma tarde. Respirei fundo, passei os braços por baixo do corpo leve demais e ergui. Ele gemeu baixinho. Os olhos deram uma mexida por trás das pálpebras, mas não abriu. Encostei a cabeça dele no meu ombro, sentindo o calor da febre atravessar o pano do meu vestido. Vai ficar tudo bem. Saiu sozinho da minha boca. Eu não tinha certeza nenhuma disso, mas às vezes a gente fala primeiro, acredita depois. Dei os passos de volta para casa, devagar, com medo de derrubar ele, de cair, de desmaiar eu mesma. Cada passo parecia uma escolha sem volta. Quando cruzei a porta da cozinha com aquele menino nos braços, senti que alguma coisa antiga dentro de mim se mexeu, como se o silêncio tivesse rachado, igual o chão, e eu ainda nem sabia o nome dele. Capítulo 2. O menino do riacho seco. Deitei o menino na cama que tinha sido de visita e nunca recebeu ninguém. Era um quarto simples, parede meio embolorada, uma janela pequena dando para os fundos, pro nada. Quando eu e Miguel casamos, falamos que ali ia ser o quarto do nosso filho. Depois, quando o tempo foi passando, a gente parou de falar e só começou a fingir que era quarto de qualquer pessoa que viesse ficar uns dias. Nunca veio. Enquanto eu tirava o resto de terra do rosto dele com um pano úmido, senti uma vergonha antiga me atravessando. Vergonha de ter deixado aquele quarto fechado tanto tempo só para não dar o braço a torcer pro vazio. Agora é teu, viu? Murmurei, sabendo que ele não estava ouvindo. Pelo menos por hoje é. A ferida na perna era feia. Não tinha sangue fresco, mas a pele ao redor estava vermelha, quente, um roxo espalhado que me assustou. Tirei o resto do pano rasgado que servia de calça. Lavei a região com cuidado, com água morna e sabão. Ele apertou os olhos, gemeu um som rouco. Já passa, já passa. Eu repetia, mais para mim do que para ele. Eu não sou enfermeira, nem rezadeira, nem nada. Sou só uma mulher que aprendeu na marra a fazer de tudo um pouco. A parar unha de vaca, aplicar injeção em bezerro, dar remédio pra gente com receita velha. Fui fazendo o que eu sabia. Limpei, passei um resto de pomada que tinha guardada pro meu próprio joelho, enfaixei como consegui. Depois fui pra cozinha. Pus água para ferver, separei umas folhas de boldo, peguei o vidro de dipirona que eu guardava na prateleira mais alta, como se remédio forte tivesse que ficar perto do céu para ter efeito. Dilui umas gotas, voltando com um copo pequeno. Ele ainda estava ardendo. Levantei devagar a cabeça dele, aproximei o copo da boca. Vamos, menino. Só um pouquinho. A primeira gota escorreu pelo canto da boca, mas na segunda ele engoliu. Depois mais um gole. Quando o copo esvaziou, deixei ele recostar de novo no travesseiro e sentei do lado, num banquinho, para esperar a febre começar a ceder. Naquela noite, eu não dormi. A cada gemido, a cada suspiro diferente, eu acordava dentro do próprio cansaço. Às vezes, no meio da escuridão, eu punha a mão perto do rosto dele só para sentir o ar quente saindo. Tinha medo de que, se eu descuidasse, ele parasse de respirar, como Miguel tinha parado, de madrugada, sem aviso. A casa toda parecia segurar o fôlego junto comigo. Lá fora, o canto dos grilos era insistente, aqueles bichinhos miúdos fazendo um barulho que, de tão constante, virava uma espécie de trilha sonora da solidão. O vento batia de leve na janela de madeira, fazendo rangê-la como um suspiro velho. Às vezes, um cachorro latia lá longe e o som vinha fraco, atravessando o campo seco. Eu tentava rezar, mas as palavras não vinham. Então, eu só falava baixinho. Fica, menino, fica mais um pouco. Aprende a respirar aqui dentro também. Quando o dia clareou, o céu estava de um azul lavado, como se a tempestade de poeira da tarde anterior não tivesse existido. O calor prometia voltar com raiva, mas por enquanto o vento ainda era fresco. Fui até a cozinha, botei café, comi um pedaço de pão duro com manteiga rala, sem sentir muito o gosto. Quando voltei ao quarto, ele estava com o rosto menos vermelho.
A febre tinha baixado um pouco, ainda quente, mas não em brasa. Encostei a mão na testa e sentei de novo. Os olhos dele se mexeram. Demorou um pouco, como se tivessem medo da luz, mas abriram. Era um olhar preto, fundo, desconfiado. Olhou primeiro para o teto, depois para a janela, depois para mim. Eu senti um frio na barriga, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Oi, falei, meio sem saber o que dizer. Tá na minha casa. Você desmaiou ali atrás, perto do riacho seco. Eu te trouxe para dentro, limpei sua perna. Ele se encolheu um pouco, tentou se afastar, mas o corpo fraco não ajudou. A respiração acelerou. Por um instante achei que ele fosse gritar, mas nada veio. Só o barulho da respiração grossa. Calma. Eu não vou te machucar, não. Eu disse, levantando as mãos, como se fosse suspeita numa blitz. Aqui ninguém vai encostar em você sem precisar, tá bom? Ele continuou olhando, sem falar palavra nenhuma. A desconfiança era tanta que quase dava para pegar com a mão. E de algum jeito, eu entendi. Se ele tinha sido largado ali, daquele jeito, sozinho, com febre e perna infeccionada, confiança provavelmente era coisa que ele não tinha de sobra. Você quer água? Perguntei, apontando para o copo. Ele demorou. Muito. Até que, bem devagar, fez um movimento quase invisível com a cabeça. Um sim miúdo. Aproximei o copo, ele levantou a mão, magra, suja, e pegou. Bebeu com vontade, engolindo como se cada gole fosse a última coisa viva do mundo. Um fio d'água escorreu pelo queixo, e eu tive vontade de limpar, mas segurei. A gente aprende, com o tempo, a não encostar em certas dores sem ser chamado. Tem fome? Perguntei depois num tom meio bobo, porque era óbvio que tinha. Dessa vez, ele só abaixou os olhos. Fui até a cozinha, passei manteiga num pedaço de cuscuz amanhecido, cortei em pedaços pequenos, levei num prato. Pus sobre a cama, perto da mão dele. Ele olhou para o prato, depois para mim, como quem espera a armadilha. Eu dei um passo para trás. Pode comer, eu já comi o meu. Isso aí é tudo seu. Ele pegou-lhe um pedaço com cuidado, cheirou, mordeu. Aí não parou mais. Comeu rápido, quase sem respirar, o olho arregalado. Quando terminou, olhou para o prato vazio como quem não acredita. Eu senti um negócio apertar bem no meio do peito. Tem mais, mas se comer muito agora, passa mal. Depois eu trago, falei, tentando montar alguma regra onde a vida dele provavelmente nunca teve. Fiquei ali, de pé, sem saber mais o que fazer. O silêncio caiu entre nós, grosso. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti um silêncio que não era só meu. Como é teu nome? Perguntei, enfim. Ele piscou devagar. Abriu a boca, mas nada saiu. A garganta devia estar seca de palavras também. Ou talvez ninguém perguntasse isso para ele fazia tempo. Eu respirei fundo. Olhei para a janela. O velho leito do riacho seco estava ali atrás, desenhado como uma linha triste no chão. Sabe, eu disse, voltando o olhar para ele, esse riacho aqui já foi bonito. Corria água limpa, tinha peixe, menino pequeno tomava banho, fazia barco de folha. Hoje tá assim, seco, duro, rachado. Mas eu gosto de lembrar de como era. Eu ficava sentada aqui, ouvindo o barulho da água, sentindo aquele cheiro de terra molhada depois da chuva. Agora só sobrou o risco no chão, mas eu ainda chamo ele de riacho. Riacho seco, né? Mas ainda é riacho. Ele me olhava fixo. Talvez não entendendo tudo, talvez entendendo mais do que eu. Até você ter coragem de me dizer teu nome, eu vou te chamar de Rio. Tá bom? Arrisquei um sorriso pequeno, porque mesmo seco, rio é rio. E você caiu bem na beira dele, como se fosse água fugindo do mundo. Por um segundo, nada aconteceu. Então a boca dele se mexeu, bem pouco. Saiu, rouco, raspando na garganta. Não sei se ele repetiu, se aceitou, se só testou o som. Mas aquilo foi suficiente.
Senti uma vontade de chorar que fazia tempo não vinha. Virei o rosto para disfarçar, como quem olha para o chão procurando alguma coisa. Engoli seco. Então tá combinado, Rio. Aquele menino, que podia ser qualquer um jogado atrás da minha casa, agora tinha um pedaço de nome dentro de mim. Nos dias que se seguiram, ele quase não falou. Às vezes, quando eu entrava no quarto de repente, pegava ele desenhando com o dedo no lençol ou na madeira da cabeceira. Uns círculos, uns riscos que pareciam montanha, uns traços que podiam ser gente ou bicho. Quando ele percebia, parava. Descobri aos poucos que ele entendia tudo o que eu dizia. Se eu falava água, ele estendia o copo. Comida, ele já ajeitava o corpo na cama. Dormir, puxava o lençol até o queixo. Mas respostas eram sempre um aceno miúdo, um olhar, um silêncio diferente. Uma tarde, sentei na beira da cama, caneca de café na mão, e resolvi falar da minha vida para ele. Eu precisava ouvir minha voz contando a história para alguém que não fosse parede. Eu morava aqui com meu marido. Ele chamava Miguel. Morreu tem 3 anos. Febre, igual a tua, só que ninguém apareceu para carregar ele no colo. Dei uma risada seca, sem graça. A gente sonhou com menino, com menina, com barulho de criança correndo por essa casa. Deus não mandou ninguém. Aí eu comecei a achar que Deus não mandava mais nada para cá, nem chuva. Ele me olhava, sério, a testa levemente franzida. Quando eu te achei ali atrás, eu pensei, é mais uma coisa para levar embora meu pouco de descanso. Depois eu pensei, descanso de quê, Helena? Você não faz nada além de respirar e esperar o dia acabar. Bebi um gole de café, já morno. Então eu te trouxe. Não sei se foi coragem ou medo de me arrepender depois. Rio abaixou o olhar. Pegou o lençol com a ponta dos dedos, amassou um pedaço de pano, como se estivesse segurando uma beirinha de mundo. Você vai ficar aqui enquanto precisar, continuei. Depois a gente vê. Talvez eu te leve para a cidade grande, para o conselho tutelar, para o juiz, sei lá. Talvez Deus resolva te buscar de outro jeito. Talvez alguém apareça. Eu não sei. Suspirei. Só sei que fingir que não vi você ali eu não ia conseguir. Foi só bem mais tarde, já de noite, quando eu apagava o lampião da sala, que ouvi um som vindo do quarto. Fui até lá devagar. A porta estava semi-aberta. Rio estava deitado, os olhos abertos, olhando para o teto. Ele não virou a cabeça quando eu cheguei, mas a voz dele veio baixa, quase um sopro. Não, tinha ninguém. Eu parei ali, no batente, o coração batendo nas orelhas. Onde? Perguntei, quase sussurrando. Lá. Ele mexeu o queixo num gesto para fora, vago, pro lado do horizonte que eu não via. E aqui? Arrisquei. Ele demorou. Depois virou o rosto finalmente e me olhou. Um olhar pesado, cansado, mas com um fiapinho de coisa que podia ser fé ou só curiosidade. Aqui tem você. Fiquei sem resposta. Só entrei, puxei o lençol um pouco mais para cima do peito dele e sentei no banco, do lado, em silêncio. Foi assim que começou. Com uma chuva de poeira, um menino jogado atrás da minha casa, um nome emprestado de riacho seco e uma frase miúda que me acordou por dentro mais do que qualquer sol. Capítulo 3. Olhos do povoado. A ferida da perna de Rio começou a melhorar, mas a febre insistia em voltar e ir embora, como visita falsa. Num dia, ele amanhecia bem, bastava eu me distrair. E à tarde o rosto dele queimava de novo. Eu sabia que aquilo podia virar coisa séria. O vidro de remédio estava quase no fim, a pomada também. Eu podia tentar fazer chá, rezar mais forte, inventar cura com o que tinha em casa, mas uma frase não me deixava em paz. E se ele morrer aqui dentro, como Miguel? A lembrança da mão do meu marido ficando fria na minha, da sensação de impotência, da estrada de terra entre o sítio e o posto de saúde, parecendo o caminho mais comprido do mundo. Tudo isso voltou, como poeira entrando pela fresta.
Num fim de manhã, sem conseguir segurar a angústia, falei: a gente vai na vila, Rio, no posto. O doutor precisa ver essa tua perna. E eu preciso de remédio. Não é lugar de criança ficar se remendando igual cerca. Ele arregalou os olhos, se encolheu um pouco. Eu vou junto. Ninguém vai fazer nada com você enquanto eu estiver perto, tá? Prometi sem a menor certeza de cumprir, mas firme. Arrumei uma calça larga de Miguel, cortei, dei uns pontos para ela caber naquele corpo miúdo. Pus uma camisa minha velha por cima, amarrei com um cordão na cintura. Ficou esquisito, mas cobria a perna enfaixada. Calcei nele um chinelo que sobrou de um sobrinho que veio uma vez e nunca mais apareceu. Ficou grande, mas era melhor que nada. Segura aqui, eu disse, estendendo a mão. Ele hesitou, mas segurou. A mão dele era quente, ossuda, um pouquinho trêmula. Saímos cedo, antes do sol ficar muito bruto. O caminho até São Miguel era uma estrada de chão batido, praticamente sem movimento. Às vezes passava uma moto, às vezes um caminhão velho levando milho. Naquele dia, nada. Só nossos passos na poeira e o canto dos passarinhos tentando ser mais altos que o silêncio do mato. Eu sentia a poeira subir e grudar no suor, deixando a pele grudenta, ardendo. O calor aumentava a cada minuto. O céu era tão grande que dava vontade de se esconder embaixo de alguma coisa, mas não tinha. Só umas árvores magras longe da estrada. De vez em quando, eu olhava para o lado para conferir Rio. Ele caminhava devagar, mancando, o rosto fechado num esforço para não mostrar dor. Às vezes, apertava mais minha mão. Eu fingia que não percebia para não envergonhar. Falta pouco, eu dizia, mesmo sabendo que ainda faltava muito. Lá na frente já dá para ver a igrejinha. Quando finalmente o povoado surgiu, pequenininho, recortado contra o céu, senti um alívio cansado. Mas logo depois outro sentimento veio. Um aperto no peito, desses que a gente sente quando entra em um lugar sabendo que vai ser julgada antes de abrir a boca. As primeiras casas eram de tijolo cru, mal rebocado. Uns meninos brincavam com bola de meia na rua, descalços. Uma mulher varria a calçada, levantando mais poeira. Um cachorro magro dormitava à sombra de uma caminhonete azul desbotada. Foi a mulher quem notou primeiro. "Ô Helena", ela chamou, apoiando o cabo da vassoura no ombro. "Quem é o menino?" Eu não tinha uma resposta pronta. Olhei para Rio, depois para ela. É um menino que eu achei perto lá do sítio. Tá doente. Tô levando no posto." Ela arregalou os olhos, sem tentar disfarçar. "Dizem que tem um povo acampado mais pra banda da serra, né? Uns índios, uns sem terra, sei lá o quê." Ela fez o sinal da cruz sem muito capricho. "Helena, cuidado com quem você põe dentro de casa." Eu sorri de canto. Aquele sorriso que a gente dá quando não quer conversa. "Cuidado eu tenho é se deixar criança jogada no chão, Maria. Aí é que Deus olha torto pra gente." Ela torceu a boca, contrariada, mas não respondeu. Eu segui. Quanto mais a gente avançava pelo povoado, mais olhares se viravam. Alguns eram só curiosos, outros eram cortantes. Uma senhora, na porta de casa, puxou o neto para dentro quando passamos. No posto de saúde, que era uma casinha baixa, de parede branca encardida, tinha um ventilador barulhento girando preguiçoso no teto. O doutor era um homem de meia idade. Óculos na ponta do nariz, cara de quem já tinha visto muita coisa e desaprendido a se importar com metade. "Dona Helena", ele falou quando me viu. "O que foi agora?" "É o menino, doutor." Empurrei Rio gentilmente para frente. Achei ele caído atrás de casa, febre alta, perna assim. O doutor olhou por cima dos óculos, de cima a baixo. Não deu um sorriso, nem um coitadinho. Só um suspiro pesado. "Senta ali, menino." Rio não se moveu. Olhava para o chão, os ombros duros. Eu toquei o braço dele. "Vai, eu tô aqui." Ele foi, sentou na maca improvisada, a madeira rangendo. O doutor cortou a faixa da perna com uma tesoura enferrujada, abriu, torceu a boca. "Isso aqui infecciona mais um pouco e vai pro osso." Falou como se comentasse o tempo.
Você demorou. Eu fiz o que deu com o que eu tinha, doutor. Respondi, sentindo o rosto esquentar. Tô sozinha lá. Ele limpou a ferida, dessa vez com material de posto. Rio apertou os dentes, mas não gritou. Só fechou mais ainda os olhos. O doutor passou pomada, fez curativo novo, mediu temperatura, receitou antibiótico. Quem é o responsável por ele? Perguntou, secando as mãos num pano. Ele estava sozinho, doutor, atrás da minha casa. Eu não sei nada da família. É daquela gente que o povo anda falando. Ele ajeitou o óculos. Gente que acampa em terra dos outros, faz protesto, enfrenta a polícia. Você se meteu numa encrenca, dona Helena. Senti um cansaço arrochar o peito. Eu me meti num menino quase morto, doutor. Foi só isso. Ele me olhou por um segundo a mais. Pareceu querer dizer alguma coisa, mas desistiu. Vai precisar tomar esse remédio certinho, de 8 em 8 horas. Rabiscou o nome num papel. Se não melhorar, traz de novo. E... hesitou. Seria bom avisar o conselho tutelar. Ou a polícia. Não é bom ficar com criança desconhecida em casa. Se a família vier atrás, se for gente ruim... Ruim é deixar criança jogada, doutor. Repeti com mais firmeza do que eu esperava de mim. O resto eu vejo depois. Saímos do posto direto para a venda, pegar o remédio. Quando entrei, o Zé da venda, que sempre me atendia com um sorriso e fiado, hoje levantou a cabeça devagar, a cara dura. Dia, Helena. Dia, Zé. Preciso desse remédio aqui. Entreguei a receita. Ele leu, olhou para mim, olhou para Rio. Tá caro, viu? Eu pago quando vender as galinhas, você sabe. Ele demorou uns segundos que pareceram horas, com o olhar cravado na minha cara. Fiado já tá grande, Helena, murmurou. E esse menino aí, tão falando umas coisas feias lá na rua. Que coisas? Perguntei, sentindo o estômago afundar. Que estão procurando um menino, filho de cabra perigoso lá pras bandas da serra. Homem que vive em conflito com fazendeiro, com polícia, que já botou fogo em trator, uns diz que até gente morreu. Ele passou o pano no balcão sem precisar. Dizem que o menino sumiu depois de uma correria, uns tiros para cima. Olhou para Rio. Se for esse, você se meteu com quem não devia. Tive um momento de vontade de largar tudo e correr. Mas aí olhei para o lado. Rio estava ali, em pé, tentando ficar menor do que era. Os olhos enormes, grudados num canto do chão, como se quisessem desaparecer. Os ombros finos pareciam carregar um peso maior que qualquer dívida que eu tivesse na venda. Zé, falei devagar. Eu só sei que eu achei uma criança quase morta atrás da minha casa. E que se fosse seu neto, você ia querer que alguém fizesse o mesmo. Me vende o remédio, depois a gente conversa. Se a polícia quiser falar comigo, eu falo. Se o pai vier, a gente vê. Mas agora ele precisa disso aqui. Eu mostrava o papel, mas sabia que não era ele que convencera ninguém. Minha voz tremia, mas estava inteira. Zé me olhou mais um pouco, bufou, pegou o remédio na prateleira. Tá bom, mas é a última vez, viu? Ameaçou sem muita firmeza. Depois, sem dinheiro não dá mais. O mundo tá difícil para todo mundo. Peguei o remédio, agradeci com a cabeça. Quando saímos, senti todos os olhos da rua grudarem nas nossas costas. Um homem encostado na moto cuspiu pro lado. É isso que dá mulher ficar sozinha, ele resmungou alto o suficiente para eu ouvir. Começa a acolher qualquer tranqueira. Não respondi, não por falta de vontade, mas porque aprendi que às vezes responder dá mais gosto pro maldoso. Na volta, o sol já estava em cima da cabeça, queimando tudo por igual. A poeira subia vermelha, grudando na pele suada, deixando um gosto de ferro na boca. Eu devia ter trazido o chapéu para você, falei, olhando para Rio. Quando a gente chegar, você toma o remédio e dorme. Esse povo fala demais, mas quando a noite cai, todo mundo tranca a porta com medo igual. Ele andava calejado de mundo, mesmo tão novo. Eu via no jeito dele pisar, sempre como se esperasse o chão ceder. Quando passamos de novo pelo leito do riacho, já perto de casa, senti um arrepio.
Era ali, quase naquele exato lugar, que eu tinha encontrado ele jogado. No alto de um barranco do lado da estrada, vi um carro da polícia parado, duas figuras em pé, olhando para o horizonte. Deu para reconhecer um deles pelo jeito de segurar o chapéu. Sargento Álvaro, o homem da lei de São Miguel, e o outro, um fazendeiro de terra grande que eu já tinha visto brigando no fórum anos atrás. Não olha para eles, sussurrei para Rio. Olha para o chão. A gente tentou passar sem ser notado, mas o barulho dos nossos passos na terra seca entregou. O sargento fez um sinal. Dona Helena, chamou com a voz pastosa de quem se acha dono de tudo. Parei, o coração disparando. Pois não, sargento. Esse menino aí é quem eu estou pensando. O olhar dele pesou sobre Rio de cima a baixo. Dizem que a senhora andou no posto com ele. Gente anda falando que é filho de bandido procurado. Senti a mão de Rio apertar a minha, quase invadindo os ossos. Eu achei ele atrás de casa, sargento. Quase morto. Tô cuidando até descobrir o que fazer. Meu tom era calmo, mas por dentro eu tremia. O fazendeiro, um homem grande, camisa xadrez, cinto largo, deu um passo à frente. Esse menino é isca. A voz dele veio grossa. O pai dele anda armando tocaia para os meus homens, queimou pasto, ameaçou minha família. Se a senhora tiver com esse menino em casa, vai trazer problema grande para o povoado. É melhor entregar logo para a polícia. Senti uma raiva antiga, daquelas que parecem nascer do chão. Problema grande é deixar criança morrer, respondi sem muita escolha. O resto Deus resolve. O sargento encostou a mão na arma, mais como gesto de costume do que ameaça direta. Mas o recado estava dado. A senhora sempre foi de coração mole, dona Helena. Ele sorriu torto. Mas a lei é a lei. Se esse pai aparecer por aí, não vai vir pedir por favor. E se alguma coisa acontecer com alguém por causa disso, a responsabilidade cai também nas costas de quem acolheu. Olhei para o horizonte seco, para as nuvens inexistentes, para o sol forte. Olhei para o menino segurando minha mão como se fosse isso ou o abismo. Se o pai dele aparecer, a gente conversa, sargento. Engoli seco. Por enquanto, a única coisa que aconteceu foi eu ter encontrado uma criança jogada para morrer. E isso, com licença, eu não vou fingir que não vi. Não esperei resposta. Virei as costas puxando o Rio com delicadeza. Senti os olhos dos dois queimando nas minhas costas até a curva da estrada. A gente chegou em casa exausto. O calor parecia ter entrado pelos ossos. Dei banho de caneca em Rio, água morna escorrendo pela pele fina, levando um pouco da poeira, mas não do peso. Dei o antibiótico, ajeitei ele na cama. Foi só no fim da tarde que o céu começou a mudar. Primeiro veio um vento diferente, mais fresco, com cheiro de longe. Depois, nuvens escuras começaram a se juntar lá para as bandas da serra, caminhando devagar na nossa direção. O canto dos pássaros mudou. Uns ficaram inquietos, outros sumiram. O ar ficou pesado, como se o mundo prendesse o fôlego de novo. Vai chover, murmurei, quase sem acreditar. Fazia meses que não chovia de verdade. Algumas garoas perdidas, um chuvisco sem vergonha que só servia para fazer poeira virar lama fina. Mas aquelas nuvens vinham grossas, sérias, como quem tem serviço para fazer. Eu devia estar feliz, mas uma inquietação tomou conta de mim. Lembrei das estradas de chão virando rio de barro, das pontes que iam embora na primeira tromba d'água, da casa antiga que rangia toda quando o vento vinha de lado. E no meio disso tudo, um menino febril, um pai perigoso perdido no mato, um fazendeiro com ódio, um policial que tinha me dado um aviso. Quando as primeiras gotas grossas começaram a bater na telha, senti o coração disparar, como se uma outra tempestade estivesse começando, dessa vez por dentro. Capítulo 4. Noite de sumiço. A chuva caiu como se estivesse guardada há anos. Não teve aviso suave, nem começo tímido. O céu escureceu de uma vez, o vento virou, e aí as nuvens simplesmente desabaram. Gotas grossas, pesadas,
Fizeram um barulho alto no telhado, na terra, na cerca, em tudo. Em poucos minutos, o terreiro virou um campo de poças. A poeira vermelha se transformou numa lama espessa que grudava em qualquer coisa que ousasse pisar. Eu fiquei na porta da cozinha, olhando aquele milagre barulhento. Cheiro de terra molhada subiu forte, invadindo a casa toda, me enchendo os olhos d'água. Era um cheiro de lembrança, de tempo em que eu e Miguel ficávamos na varanda vendo a chuva cair, ele fazendo graça, dizendo que o céu estava desaguando o que a gente não tinha coragem de chorar. Abençoada seja, falei, sem perceber que estava rezando. Mas junto da bênção vinha o medo. Sabia que a estrada ficava intransitável na primeira chuva grande. Sabia que as pontes improvisadas, feitas de tábua, iam embora fácil. Sabia que, se a gente precisasse do posto de saúde, da venda, de qualquer coisa, ia ser um Deus nos acuda. Fui até o quarto de Rio. Ele estava sentado na cama, olhos grudados na janela pequena, vendo a água escorrer pelo vidro sujo. "Nunca viu chuva, não?" perguntei, tentando aliviar. Ele deu de ombros, sem tirar os olhos lá de fora. "Lá... chovia pouco", murmurou depois de um tempo. "Mas chovia." Era a maior frase que eu já tinha ouvido dele até então. Sentei no banquinho, perto. "Você morava onde?" Arrisquei. Ele demorou para responder. A chuva fazia um barulho tão alto que eu tinha que me esforçar para ouvir qualquer coisa. "Lá para a banda da serra", disse por fim. "Tinha barraco, lona. O rio era grande, a água vinha forte quando vinha. Tinha peixe ainda." "Você estava com a tua família lá?" Ele apertou os lábios, o olhar endurecendo. "Tava um fio de voz. Até aquele dia." "Aquele dia?" A palavra saiu antes que eu pensasse. Ele encolheu os ombros. "Barulho, grito, tiro para cima, fogo." As palavras saíram picadas, como cacos de algo maior. "Todo mundo correndo." Meu pai falou, "Corre pro mato." Eu corri. Depois caiu. "Coisa, batendo aqui." Apontou para a perna enfaixada. Acordei. Só dor. Ninguém. Eu engoli em seco. Tive vontade de abraçar, mas fiquei parada. O barulho da chuva parecia, de repente, pequeno. "E como você veio parar aqui atrás de casa?" Perguntei, mais baixo. Ele franziu a testa, como se tentasse lembrar enquanto sentia a dor. "Andei muito." Fechou os olhos. Tinha sede. A perna doía. Aí o chão começou a rodar e... depois você. Aquilo me acertou. Depois você. Como se eu fosse um lugar, não só uma pessoa. "Seu pai deve estar te procurando." Falei sem muita firmeza. "Jai, se ele mandou você correr pro mato, deve ser porque queria te ver vivo. Ele é forte." Um orgulhozinho surgiu na voz. "Mas eles têm arma." Abriu os olhos e me encarou. "Falam que meu pai é ruim. Mas ruim é quem toma a terra dos outros", ele fala. Olhei para o chão. As coisas no mundo dele e no meu se misturavam numa bagunça de certo e errado que não cabia em frase de posto de saúde, nem em conversa de venda. Às vezes, o mundo escolhe quem é o ruim pelo tamanho da terra que a pessoa tem, eu disse, quase para mim mesma. Ele não respondeu. Voltou a olhar a chuva. As horas passaram pesadas. A água não dava trégua. O vento começou a bater mais forte, jogando o líquido contra as paredes, fazendo a casa gemer. Goteiras surgiram em lugares que nunca tinham dado problema. Botei bacia aqui, panela ali, um balde no meio da sala. Cada pingueira fazia um som diferente, uma música desafinada. No fim da tarde, o céu não clareou. Parecia noite antes da hora. Quando fui na cozinha preparar alguma coisa, notei que o saco de arroz estava pela metade, o de feijão quase no fim, o gás indo embora. Não ia dar para ir na vila buscar mantimento tão cedo. Suspirei. "A gente se vira, Helena. Você acaba se virando sempre." Resmunguei para mim mesma. Preparei um caldo ralo de feijão com umas verduras murchas que ainda tinha. Levei um prato para Rio, sentei na beira da cama. Vi ele comer devagar, com os olhos meio longe, como se estivesse em outro lugar. O remédio
Lembrei depois que ele terminou. Hora de tomar. Doutor mandou. Ele fez careta, mas tomou. Em seguida, deitou, cobriu até o peito. A respiração estava um pouco acelerada. Encostei a mão na testa. Tá esquentando de novo, murmurei. Fiquei ali um tempo, esperando ver se a febre subia mais ou se estacionava. A chuva lá fora parecia ter entrado comigo, fazendo um barulho grande dentro da minha cabeça. Por volta da meia-noite, a casa toda estava escura, só um lampião aceso na sala. Eu cochilava na cadeira, o corpo doendo, quando acordei com um som estranho vindo do quarto. Não era gemido de febre, era um respirar curto, puxado. Entrei apressada. Rio estava encolhido, olhos fechados, suor escorrendo pela testa. Encostei a mão. Estava queimando. Ei, ei! Sacudi o ombro dele. Acorda, menino. Fala comigo. Ele abriu os olhos, meio perdido, respirando rápido demais. O peito subindo e descendo, como se carregasse saco de cimento. Estava com dificuldade de puxar o ar. Dói aqui, sussurrou apontando para o peito. Um pânico gelado me percorreu. Febre alta, respiração assim, dor no peito. Eu não era doutora, mas já tinha visto coisa parecida levar gente embora. Não, não, não. Eu repetia mais para dentro do que para fora. Agora não. Não aqui. Não de novo. Pus ele sentado, apoiado na cabeceira, tentei fazer ele inspirar devagar, mas era como pedir para a chuva parar no meio. O som da água no telhado parecia zombar de mim. Lembrei do posto de saúde. Lembrei da estrada de chão agora com certeza, virada em rio de barro. Lembrei da ponte frágil sobre o córrego do caminho. Não tinha como sair. Eu e ele estávamos ilhados, sem médico, sem vizinho, sem nada. O luto de Miguel voltou inteiro, como se tivesse sido ontem. Eu de joelhos do lado da cama, segurando a mão dele, pedindo, prometendo, chorando, e ele indo embora, mesmo assim. A sensação de impotência me engoliu de novo. Não vai ser igual. Falei alto, sem perceber. Não vai ser igual. Corri para a cozinha, peguei uma bacia, enchi de água, voltei, molhei um pano, comecei a passar na testa, no peito, debaixo do braço, tentando baixar a febre à força. Abri a janela do quarto um pouco para entrar um vento mais fresco, mesmo com medo da chuva entrar também. Respira comigo, Rio, eu dizia, puxando o ar devagar, exagerado, para ele me ver. Assim, ó, puxa, solta, isso. Ele tentava, mas a respiração entrava em soluços. A cara de dor dele me desarmava. Meu pai, ele murmurou num meio delírio. Ele vai me achar? Eu engoli as lágrimas, mantendo a mão firme no pano. Ele vai te achar vivo. Você tá ouvindo? Respondi com uma certeza que eu não tinha, mas precisava emprestar para ele. Vivo, porque eu não vou deixar você ir embora, não. Já basta as coisas que esse chão levou de mim. Sentei na beira da cama, agarrei a mão dele com força. Comecei a cantar baixinho uma cantiga antiga da época em que minha mãe ainda estava no mundo. Uma coisa boba de ninar. Minha voz saiu rouca, falhada, mas eu fui até o fim. O tempo virou uma coisa amorfa. Às vezes, a respiração dele parecia melhorar um pouco, o peito menos pesado. A febre ainda alta, mas um pouco menos em brasa. Outras vezes eu achava que ia desmaiar de cansaço. Em determinado momento, talvez madrugada já avançada, o vento lá fora diminuiu. A chuva virou só barulho de goteira. Dentro do quarto, o ar ficou menos quente. Encostei a mão na testa dele de novo. Ainda queimava, mas menos. A respiração, embora rápida, já não parecia rasgar o peito. Senti as minhas pernas tremendo de alívio. Quase caí sentada no chão. Não me faz isso não, menino. Sussurrei, encostando a testa na mão dele. Eu não sei enterrar mais ninguém, não. Não sei quanto tempo se passou depois disso. Em algum momento, o cansaço me derrubou. Dormi numa cadeira, com a cabeça encostada na beira da cama, a mão ainda segurando a dele. Quando acordei, o quarto estava claro. O sol tinha conseguido furar algumas nuvens.
O cheiro de terra molhada ainda era forte. A casa cheirava aquele misto de mofo e água recém-chegada. Olhei para a cama. Estava vazia. Por um segundo, meu cérebro não entendeu. Depois, o pânico entrou pela porta antes de mim. Rio! Gritei levantando num salto. A cadeira quase caiu. Nada. Olhei debaixo da cama. Nada. No canto, nada. No banheiro, nada. Rio! Minha voz saiu mais alta, arranhando a garganta. Menino! Saí correndo pela casa. Cozinha vazia, sala vazia, quarto da frente vazio. A porta dos fundos estava meio aberta, balançando com o vento. Corri para fora, descalça mesmo, a lama fria agarrando meu pé. Rio! O nome ecoou pelo terreiro, pelo pé de caju, pela cerca. O coração batia tão forte que parecia que eu carregava um tambor no peito. A cabeça rodou. Uma enxurrada de imagens passou. O sargento, o fazendeiro, o pai desconhecido, cobras, bicho do mato, o riacho agora com água correndo forte. Trombei na beira do antigo leito seco, só que daquela vez não estava seco. A água corria ali de novo, marrom e rápida, levando folha, galho, garrafa, memória. O córrego tinha voltado à vida com a tempestade, mas era uma vida bruta, perigosa. As margens tinham cedido em alguns pontos, formando barrancos de lama. Dei a volta, o olho varrendo tudo. Nada de rio. Não, 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 eu murmurava, já sem fôlego. Menino, aparece. Quando virei para a banda da cerca, vi, pegadas miúdas na lama, ainda frescas, indo na direção da estradinha que passava alguns metros acima do sítio. Segui tropeçando, o coração batendo tão alto que quase cobria o som dos meus passos. Ao chegar perto da estradinha, ouvi vozes. Devolve ele que é meu! Uma voz grossa, rouca, berrou, meu sangue gelou. Corri mais uns passos, subindo o barranco. No alto, na beira da estrada de chão ainda enlameada, estavam duas figuras. Rio, de costas para mim, magro, parado, os pés sujos de lama, a camisa larga demais. À frente dele um homem alto, queimado de sol, cabelo largo preso num pedaço de pano, a barba por fazer, roupa molhada, cheia de terra. Os olhos, mesmo de longe, eram dois carvões acesos. Um cavalo magro pastava um pouco mais afastado, com o arreio improvisado, respiração pesada. Eu disse para você correr para o mato e não sair até eu te achar. O homem falava, apontando o dedo na cara de Rio. E você aparece na casa de desconhecido? Você quer morrer, é? O medo me segurou por um instante. A frase do fazendeiro e do sargento atravessou minha cabeça. Caboclo perigoso, que enfrenta a polícia, que queima pasto. Mas o que eu via ali, naquele momento, não era um monstro. Era um pai cansado, molhado, desesperado, brigando com o único pedaço de mundo que ele ainda tinha. Ele não tinha mais ninguém para achar, não. Minha voz saiu antes de eu pensar. Só eu. Os dois viraram para me ver. Os olhos do homem encontraram os meus. Tinha raiva, cansaço, desconfiança. Mas também tinha outra coisa. Susto por ter sido flagrado num momento que, talvez, ele preferisse esconder. É você que está com meu filho? Ele perguntou, a voz grave. Eu estou cuidando dele desde que o senhor deixou ele largado para morrer atrás da minha casa. Respondi, sem abaixar o queixo. Se ele está de pé hoje, é porque Deus quis e porque eu não soube fingir que não vi. Rio olhou de um para o outro, perdido no meio. Eu não deixei ele para morrer, não. O homem rosnou ofendido. Eu mandei ele correr. Tiro estava comendo solto. Eu fui para o outro lado para despistar. Quando voltei, ele tinha sumido. Eu estou há dias rodando esse mato atrás dele. A voz falhou um pouco no fim. Por um segundo, o vento tirou o som do mundo. Fiquei ali, no barranco, com a lama fria entre os dedos dos pés, o cheiro de terra molhada subindo forte, o céu pesado, o peito mais ainda. Pois achou. Falei, enfim, trazendo de volta o barulho.
Mas ele está doente, a perna infeccionada, febre que vai e volta. Ontem quase não respirou. Eu passei a noite acordada para ele não ir embora. O senhor chega gritando? Minha voz tremeu de raiva e de medo. Não é assim, não. O homem me olhou, mais demorado dessa vez. Os olhos dele desceram para o meu pé na lama, subiram pela barra do meu vestido sujo, chegaram no meu rosto cansado. Pareceu medir alguma coisa. Quem é a senhora? Perguntou mais baixo. Helena, daqui mesmo, viúva, dono dessa terra rachada aí embaixo. Apontei para o sítio. Ele olhou para o terreno, para o curral, para o cajueiro magro, para a casa simples. E por que ajudou ele? A pergunta veio sem maldade, só curiosidade cansada. Eu respirei fundo, porque ele estava quase morto atrás da minha casa, e eu não sei andar fingindo que não vi. Dei de ombros. Se quiser me chamar de besta, chama. Mas é o que eu sei ser. Um silêncio pesado caiu. O cavalo mastigava um capim ralo. O vento balançava umas folhas de juazeiro. O riacho lá embaixo corria, bravo, pela primeira vez em muito tempo. Pai! A voz de Rio cortou o intervalo. Era um fio de som, mas suficiente para todo mundo ouvir. O homem respirou fundo. O rosto duro dele amoleceu um pouco. Ele olhou para o menino de perto, como se estivesse conferindo se era mesmo real. A mão que antes apontava a acusação, agora tremeu, sem saber onde ficar. Vem cá, disse enfim. Rio deu um passo na direção dele, mas parou, no meio do caminho. Virou o rosto para me olhar. Foi um segundo só, mas eu vi. Dúvida. Como se ele estivesse dividido entre dois lugares que ainda não sabia se cabiam na mesma vida. Eu senti que qualquer coisa que eu dissesse podia quebrar aquilo. Então calei. O homem percebeu. Olhou para mim de novo. Ele ficou aqui. Quanto tempo? Perguntou. Uns 10 dias. Talvez mais. Respondi. Essa chuva bagunçou meu calendário. Comeu? Comeu o que eu tinha. Dormiu numa cama que estava vazia faz tempo. Tomou remédio. Falou pouco. Me acordou por dentro. Eu não sabia que ia dizer isso. Saiu. Fiquei com vontade de morder a língua depois, mas já era tarde. O homem pigarreou. O rosto dele estava estranho, como se ele não soubesse que expressão usar. Meu nome é Jonas, falou enfim. Obrigado. A palavra parecia estranha na boca dele, como uma roupa nova. Não agradece, não. Eu disse rápido. Só cuida dele direito. E se algum dia... Hesitei. Se algum dia ele precisar de novo, você já sabe onde é a casa. Um trovão distante murmurou, lá pro lado da serra. O céu ameaçava outra leva de água. A estrada tá ruim. Comentei, mais para encher o vazio. A ponte do córrego deve ter ido embora. Se o senhor tentar sair agora, pode não conseguir. Jonas olhou para o horizonte, fazendo conta com os olhos. Vou ficar por perto, uns dias. Decidiu. No mato, ali em cima. Não é bom eu aparecer muito na vila. O povo me quer morto. E se a polícia souber que estou aqui, eles já sabem que o menino está comigo. Eu cortei. Vão ligar os pontos mais cedo ou mais tarde. Mas... Respirei fundo. A chuva fechou tudo. Estrada bloqueada. Acho que por uns dias ninguém entra, ninguém sai. Ele assentiu, sério. Posso encostar o cavalo ali no seu curral? Perguntou, apontando com o queixo. Eu fico no mato, mas o bicho é só bicho. Eu quase ri. Um homem considerado perigoso pedindo para deixar o cavalo no meu curral, como se fosse grande ousadia. Pode, respondi. Cavalo não entra em fofoca, não. Gente é que entra. Rio, até então calado, deu mais um passo para perto do pai. Jonas passou a mão, com jeito meio bruto, no cabelo do menino. Eu vi os dedos tremerem. Vamos, guri, ele disse. A gente precisa conversar no mato. Rio olhou para mim de novo. Aquele segundo foi o mais comprido da minha vida. No fim, ele deu um meio sorriso, tímido. Eu... volto? Perguntou, como quem não sabe se tem direito de prometer. Senti um nó na garganta.
A casa é tua enquanto você quiser, respondi. Só não some sem avisar de novo, que meu coração não aguenta. Ele assentiu, sério, como se tivesse acabado de fazer um trato importante. Depois andou até o pai. Eu fiquei ali, no barranco, vendo os dois se afastarem pela estrada de chão enlameada. Um homem grande, um menino magro, um cavalo cansado. A chuva começando a cair de novo, fina como cortina. Quando eles sumiram na curva, as pernas finalmente cederam. Sentei na lama, deixei o vestido sujar, a água respingar. O cheiro de terra molhada parecia dizer: ainda tô aqui, e você também. Pela primeira vez em muito tempo eu chorei até cansar. Não só por medo, nem só por alívio. Chorei o que eu não tinha chorado por Miguel, pelo quarto vazio, pelo chão rachado, pelo menino que tinha entrado na minha vida pela porta dos fundos e saído pela estrada, levando um pedaço de mim. Quando voltei para casa, limpando o rosto com a palma da mão, o silêncio de sempre estava lá. Mas ele parecia diferente, como se tivesse alguma coisa nova respirando dentro dele. Capítulo 5. Chuva miúda. Os dias seguintes foram estranhos, como se eu tivesse mudado de casa sem sair do lugar. A chuva foi embora aos poucos, dando espaço para um sol menos bravo. O riacho lá atrás não voltou a secar de vez, mas também não ficou cheio. Ficou num meio termo, com água suficiente para fazer barulho nas pedras, para lavar umas roupas, para refrescar o pé no fim da tarde. A estrada continuou ruim por um tempo. A ponte do córrego realmente tinha ido embora. Ninguém entrava, ninguém saía. A vila virou uma lembrança distante, com seu posto de saúde meio caindo, sua venda de fiado e seus olhos curiosos. Por uns dias fomos só eu, a casa, as galinhas e a certeza de que, em algum lugar entre as árvores, tinha um homem e um menino. Na primeira noite, não dormi direito. Qualquer barulho no mato me fazia levantar, ir até a janela, espiar. Um galho quebrando já era tiro na minha cabeça. Um boi mugindo já era a polícia chegando. O medo tem essa mania de transformar tudo em ameaça. No fim da tarde do segundo dia, ouvi um som diferente. Um assobio partido, desses que a gente usa para chamar cachorro, mas mais comprido. Veio de perto do curral. Saí enxugando a mão no avental. Lá, encostado na cerca, estava Jonas. Sem o cavalo, só ele. O rosto ainda duro, mas um pouco menos tenso. Do outro lado da cerca, o cavalo mastigava um capim mais verde, aproveitando o que a chuva deixou. Boa tarde, ele disse, como se fosse um vizinho qualquer. Boa. Respondi, encostando a mão no topo da cerca para fingir que estava firme. O menino? Perguntou sem rodeio. Tá melhor. A febre ainda vem de vez em quando, mas menos. A perna tá fechando. Falei, tentando lembrar de tudo. Ele dormiu aqui ontem. Disse que você mandou. Um canto de quase sorriso apareceu no rosto de Jonas. Eu mando, mas ele te ouve mais. Confessou. Hoje ele ficou comigo. Tava teimando em vir te mostrar um peixe que ele pegou com a mão, igual fazia no Rio Grande. Mas eu achei melhor não. Ele cansa rápido. Eu arrumei o quarto para ele continuar vindo. Falei, meio sem pensar. Jonas olhou para casa, depois para mim. A senhora começou, parou, recomeçou. Você tem certeza que quer isso? Ficar no meio do caminho entre mim e o mundo? Entre um menino e dois jeitos de viver? A pergunta doeu. Não porque fosse acusação, mas porque era verdadeira. Eu tinha me colocado ali sem pedir licença e agora não tinha como fingir que não sabia. Eu não sei de muita coisa não, Jonas, respondi, chamando-o pelo nome pela primeira vez. Mas sei que tem menino que cresce sem ter onde pousar. Só andando, correndo, se escondendo. Se Rio tiver pelo menos 2 lugares para chamar de casa, já é mais do que muita gente tem. Se um deles for aqui, eu aguento o que vier junto. Ele franziu a testa, como quem tenta entender um mapa difícil. Ficou um tempo em silêncio vendo o cavalo. Lá no acampamento,
Começou devagar. A gente vive na beira, beira de fazenda, beira de rio, beira de estrada, sempre pronto para correr. Eu ensino ele a caçar, a pescar, a subir em árvore, a ouvir passo de longe. Mas eu não sei ensinar ele a dormir sem medo, nem a confiar que no outro dia a panela vai ter o que comer. Eu o olhei, surpresa com a sinceridade inesperada. Aqui, ele apontou com o queixo para casa. Você deve saber ensinar essas outras coisas. Eu respirei fundo. O vento bateu, trazendo um cheiro bom de mato molhado ainda. Sei um pouco, sim, admiti. E você sabe ensinar as que eu não sei. Talvez seja assim mesmo que o mundo devia funcionar. Ele deu um meio riso, triste. O mundo não foi feito para funcionar bonito para gente como nós, Helena. Então a gente ajeita um pedaço. Nem que seja só aqui, respondi. Já é alguma coisa. Pouco tempo depois, vi Rio descendo a trilha, mancando menos, um sorriso pequeno tentando nascer no canto da boca. Trazia nas mãos um peixe miúdo, ainda brilhando. Olha, ele mostrou, sem a vergonha de antes. Peguei ali em cima, pai deixou. E me trouxe um pedaço de rio dentro do peixe, foi? Brinquei. Ele riu de verdade pela primeira vez. O som veio rápido, curto, mas tão novo que quase me deu vontade de aplaudir. A partir daí, a vida entrou numa espécie de revezamento estranho, mas que aos poucos foi ficando natural. Em alguns dias, Rio dormia comigo. Acordava com o canto insistente dos grilos à noite, com o vento batendo nas janelas de madeira, com o cheiro de café pela manhã. Me ajudava a varrer o terreiro, a dar milho para as galinhas, a buscar água no riacho. Aprendeu a acender o fogão a lenha, a descascar mandioca, a reconhecer o barulho de caminhão de longe. Em outros, ele sumia pela trilha, voltava só com o fim do dia, cheirando a mato, com pequenas histórias. Um bando de pássaros levantando voo, um tatu correndo, o pai ensinando a fazer armadilha, a cortar lenha, a montar o cavalo. Às vezes, voltava com frutas escondidas do lado da serra. Às vezes com peixe, às vezes só com um brilho diferente no olhar. Jonas aparecia pouco. Ficava mais na sombra das árvores, como bicho arisco. Às vezes, vinha pegar o cavalo, às vezes trazer alguma coisa, um saco de farinha, umas frutas, um pedaço de carne salgada. Nunca atravessava a linha invisível da porta, mas eu sabia que um pedaço dele já mora ali, sentado no banco de fora, escutando as vozes, cheirando o café. Quando a estrada melhorou, a vila voltou a existir. A ponte foi ajeitada às pressas, mais para atender o fazendeiro do que o resto do povo, mas serviu para todo mundo. Eu tive que descer um dia, buscar mais remédio, comprar arroz, óleo, sabão. Os olhares foram ainda mais pesados. Então é verdade mesmo, cochichavam. Helena abrindo a casa para filho de invasor. O sargento me chamou na calçada da venda. E aí, dona Helena, aquele menino ainda tá com a senhora? Tá, quando quer, respondi sem detalhar. Quando não tá, tá com o pai. Ele franziu a testa. Você sabe que isso não é simples, né? O pai dele é procurado. Se eu trombar com ele por aí, tenho que cumprir ordem. Ordens mudam, eu disse cansada. Criança com febre não muda. Ele me olhou irritado e talvez um pouco impressionado. Não se mete no caminho da polícia não, Helena. É conselho. Tarde demais, sargento. Respondi sem raiva, só constatação. O caminho é que se meteu em mim. Na venda, Zé me atendeu seco, mas atendeu. Os fiados estavam altos, mas o pouco que eu podia pagar, paguei. Fiquei ali ouvindo a rádio velha anunciar mais uma seca prevista para as bandas de cá. O governo prometendo cisterna que nunca vinha, o mundo girando sem olhar muito para nós. Ao voltar para casa, com a sacola leve demais, encontrei Rio sentado na varanda, mexendo num caderno velho que tinha sido meu, da época em que eu ainda achava que ia estudar mais. Ele desenhava concentrado, uma casa, um rio, duas figuras de braço aberto, um sol grande no alto. Que é isso tudo aí? Perguntei, largando a sacola.
Ele sorriu, mostrando os dentes ainda faltando em alguns lugares. Aqui é sua casa. Apontou a figura quadrada com janelinhas. Aqui é o rio. Aqui é você. Apontou uma figura de vestido. Aqui é meu pai. Apontou outra, maior, com um traço de chapéu. Aqui sou eu. E esse sol enorme tá querendo fritar a gente? Brinquei. Não. Ele balançou a cabeça. É que antes eu desenhava fogo, tiro, coisa quebrando. Agora, deu de ombros, eu quis desenhar só coisa que fica. Fiquei sem conseguir responder por alguns segundos. Sentei ao lado dele, vendo aquele risco tremido de lápis transformando o mundo em algo que ele podia dominar. Posso te contar uma coisa? Eu disse depois de um tempo. Pode. Quando eu era menina, eu achava que meu futuro era igual esse sol. Grande, brilhando, para todo canto. Aí a vida foi passando, a seca chegou, Miguel morreu, e eu comecei a desenhar só casa vazia aqui dentro. Aí você apareceu atrás da minha casa, quase morto, e eu precisei reaprender a desenhar qualquer coisa. Ele me olhou, sério, como se fosse muito mais velho. Eu também, murmurou. Lá no acampamento todo o desenho que eu fazia era gente correndo, barraco pegando fogo, rio secando, polícia. Agora, apontou de novo para o desenho. Tem 2 lugares. 2? Estranhei. Lá em cima, no mato. E aqui, falou com naturalidade. Aqui eu durmo e não tenho medo de alguém tirar a lona da minha cabeça de noite. Lá eu durmo e não tenho medo de polícia bater na porta. Deu um meio sorriso. Então eu acho que eu tenho 2 casas e 2 jeitos de ser. Aquela simplicidade me acertou mais fundo do que qualquer discurso. O tempo foi passando, como sempre passa, mas dentro de mim alguma coisa tinha parado de ficar só parada. Eu ainda era viúva, ainda era só Helena. Ainda tinha dias em que o silêncio pesava, em que o quarto de Miguel me chamava com cheiro de lembrança. Mas agora também tinha dias de controlar febre, de ensinar a fazer bolo simples, de reclamar porque Rio subia no cajueiro mais alto, de escutar ele contando orgulhoso que o pai tinha ensinado a seguir rastro de veado no mato. Eu não virei heroína de ninguém. Não fiquei mais forte, não virei exemplo. Continuei sendo uma mulher que acorda cedo, varre terreiro, fala com galinha, luta com venda para manter fiado, sente medo da polícia, do fazendeiro, da doença, do futuro. A diferença é que, agora, quando eu caminhava até o riacho, não era só com o peso do meu luto. Às vezes, um par de passos miúdos me acompanhava, jogando pedra na água rasa, perguntando coisas bobas. Helena, por que o grilo canta mais à noite? Por que o vento faz barulho na janela? Por que o céu aqui é tão grande? E eu respondia como podia. Porque a noite é o silêncio deles. Porque a casa é velha e gosta de reclamar. Porque Deus errou a medida quando fez esse pedaço de mundo. Uma tarde sem chuva, mas com nuvem baixa, Jonas apareceu mais perto da casa do que de costume. Tinha um ar sério, mas menos pesado. Tô pensando em ir mais pro fundo da serra, ele falou, encostando no batente da porta sem entrar. A polícia andou rondando, dizem que vão desarmar tudo, tirar todo mundo. Não quero esse movimento perto do menino. Meu coração deu uma torcida. A ideia de que eles fossem embora, de novo, e que eu voltasse a ser só eu, doeu antes de virar realidade. E ele? Perguntei, tentando manter a voz firme. Vai com você? Vai. É filho. Ele respirou fundo. Mas, se a senhora quiser... Fez uma pausa. A gente volta. Quando der. Quando puder. Quando não tiver polícia. Olhei para ele e depois para dentro da casa, onde Rio rabiscava alguma coisa. Não precisa prometer o que o mundo não deixa cumprir, não, Jonas. Falei, tentando ser racional. Só não esquece o caminho. Ele fez que sim. Eu não esqueço. Disse, simples. No dia em que foram, o céu estava daquele azul de corte, o sol quente, mas com um vento teimoso refrescando de vez em quando.
Rio apareceu com uma sacolinha de pano, meia dúzia de coisas dentro. Uma muda de roupa, um pedaço de corda, o desenho da casa e do sol. Eu vou lá, falou, apontando para o lado da serra. Mas eu volto. Você falou que a casa é minha enquanto eu quiser. E eu falo sério, respondi, engolindo o choro. A porta não sabe fechar para você, não. Ele me abraçou, meio desengonçado. Eu fiquei dura por um segundo, depois abracei de volta, com força, sentindo a magreza e a vida pulsando ali. O cheiro dele era de mato, de fumaça, de casa. Obrigado, ele murmurou no meu ombro. Vai com Deus, Rio, e não anda sozinho na beira de rio cheio, não. Aconselhei num clichê qualquer porque eu não tinha frase bonita. Vi ele se afastando pela estradinha de terra, agora menos enlameada. Um homem grande, um menino menos frágil, um cavalo que parecia saber o caminho melhor que qualquer um. Quando sumiram na curva, o silêncio voltou. Mas, dessa vez, ele não era só vazio. Era também espera. Os dias seguintes foram estranhos de um outro jeito. Eu me pegava cozinhando demais para mim, olhando para a cama arrumada do quarto do fundo, ouvindo qualquer barulho no mato achando que era cavalo. Senti saudade de uma rotina que nem havia durado tanto, mas que tinha mexido até no jeito da casa respirar. Voltei para o posto, para a venda, para os olhares. Senti medo ainda, raiva ainda, cansaço ainda. Nada disso sumiu. Mas junto vinha uma outra coisa. Uma certeza miúda de que, em algum canto do mundo, alguém estava contando minha existência como parte da própria história. Eu tinha deixado de ser só viúva de Miguel. Tinha virado, sem querer, Helena que achou o menino e não deixou morrer. Num fim de tarde qualquer, sentada na varanda, olhando o céu imenso do interior mudar do azul para o rosa, depois para o roxo, senti algo dentro de mim se ajeitar. Não foi milagre, nem epifania. Foi só uma decisão silenciosa, quase tímida. Entrei em casa, fui até o quarto que tinha sido de hóspede, que depois quase foi de filho, que depois foi de doente. Abri o guarda-roupa. Lá dentro, num canto, estava um caderno limpo, que eu tinha comprado anos atrás e nunca usado. Peguei, sentei na beira da cama, abri na primeira página. Escrevi em letras tortas, grandes, Quarto do Rio. Fiquei olhando aquilo por um tempo. Não sabia se ele ia voltar daqui a uma semana, um mês, um ano. Nunca. O mundo não costuma ser gentil com promessa de pobre, mas aquele gesto era menos para ele e mais para mim. Era meu jeito de dizer que uma parte de mim tinha decidido não morrer junto com o homem que eu enterrei. Fechei o caderno, deixei em cima da cômoda. Fui para a porta. O vento batia de leve, trazendo um restinho de cheiro de chuva que ainda morava na terra. O céu, agora, estava cheio de estrelas, piscando tímidas no meio daquela imensidão. Sentei na cadeira da varanda, abracei os próprios braços e fiquei ali, ouvindo o canto insistente dos grilos, o barulho do vento nas janelas de madeira, o correr do riacho lá atrás, bem baixinho. Pela primeira vez em muito tempo, a solidão não era só ausência, era também espaço. Espaço para lembrar, para esperar, para, quem sabe, um dia encher de risada de novo. Não virei mãe oficial de ninguém, nem salvei o mundo, só não deixei um menino morrer atrás da minha casa. E sem perceber, ele também me salvou um pouco. Não com discurso bonito, nem com gesto grandioso, mas com coisas pequenas. Aqui tem você, um desenho torto de sol, eu volto jogado na estrada de terra. No fim, é isso que fica. Humanidade miúda, empatia sem palco, encontros que acontecem na beira da porta, gestos que parecem pouco, mas evitam que o coração da gente seque igual chão rachado em ano de seca braba. A terra aqui ainda é dura, às vezes sem piedade. Mas de vez em quando nasce uma esperança miúda numa fresta qualquer. E se a gente tiver coragem de regar, nem que seja com lágrima, ela se agarra e fica. Eu sou Helena, viúva, calada, marcada pela vida. Eu não sei ser heroína.
Eu só sei continuar vivendo. E no caminho, se eu cruzar com alguém jogado no chão, eu paro. Porque agora eu sei, às vezes é ali, bem nos poucos metros ao redor da nossa casa, que o destino resolve bater. E quando a gente abre a porta sem saber direito por quê, pode ser que não salve só quem entra, pode ser que salve também quem acolhe.